noite, meu nome é Gabriela Costa Ribeiro, sou graduanda de Gerontologia e Fisioterapia das instituições UNAMA e Unicesumar. Faço cursos complementares pelo portal educacional sobre cenário. Minha palestra hoje vai ser sobre a fisioterapia nas doenças crônicas, reabilitação funcional e promoção de qualidade de vida. Os objetivos da minha palestra vão ser discutir o papel da fisioterapia na gestão dessas doenças, né? Vou falar sobre os desafios, o papel da fisioterapia, reabilitação funcional, promoção de qualidade de vida, evidências científicas, inovação, tecnologia e fisioterapia domiciliar. Eu vou falar alguns pontos de partida que ao longo da palestra eu vou explicando melhor. O desafio das doenças crônicas, eu vou me ater só a não transmissíveis. Eu vou citar as transmissíveis, mas o meu foco vai ser as não transmissíveis durante essa palestra. Como você já deve ter ouvido falar nos últimos 3 dias de congresso, nos outros palestras, que as doenças crônicas não transmissíveis são 71% das mortes do mundo, segundo a OMS, né? São 41 milhões de mortes durante o ano todo, né? Fazendo uma base de pesquisa pelo DataSUS, ela é uma base de gastos em idosos, de 70% dos gastos vão para a área da saúde voltados para essas doenças crônicas não transmissíveis relacionadas a idosos, né? E a nossa necessidade, né, é de uma abordagem mais integrada e baseada em evidências que são essenciais para o manejo dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas afetam significativamente a funcionalidade e a capacidade de vida de alguns pacientes, né? Os desafios dessas doenças crônicas, bem, transmissíveis, são aquelas que duram anos e ainda tem um agente infeccioso, né? Como a maioria sabe, de uso contínuo, risco contínuo e transmissível, né? Eu dou 3 exemplos aqui básicos, mas eu não vou meter eles, né? Doenças de Chagas de forma crônica, tuberculose crônica, leptospirose, né? De forma crônica ou recorrente. Também são doenças crônicas transmissíveis, né? Os desafios das doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis, né? E por que isso importa, né? A perspectiva corporativa e visionária. Porque a saúde pública é importante que tenha uma estratégia, né? Para as doenças transmissíveis é necessário e ela requer uma vigilância contínua e uma boa infraestrutura. Já as doenças crônicas não transmissíveis, elas exigem uma mudança de comportamento, uma prevenção em larga escala, né? E políticas robustas, né? E aqui um chamado para inovação real e massa de impacto. Parece até uma frase motivacional, né? Você e eu, nós, né, que somos graduandos e profissionais da área da fisioterapia e de outras áreas da saúde, nós temos que inspirar evidências científicas e originalidade, né? Porque a gente está no centro desse desafio todo das doenças e das reabilitações, das pesquisas. Eu trouxe uma tabela para vocês verem que, né, as principais causas de morte entre 2000 e 2019 foram 10 doenças listadas, doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis. E as 3 primeiras que estão no ranking, né, inicial são doenças crônicas não transmissíveis. Né? Ela tem uma alta prevalência e um impacto na funcionalidade desses pacientes. Nós temos exemplos de diabetes, pressão, DPOC, doenças osteoarticulares, né? A fisioterapia ela tem uma relevância na atenção integrada dessa saúde. Nós temos impactos, né, funcionais e psicossociais, né? A doença crônica ela não é só clínica, ela afeta indivíduos de várias esferas, né? Temos o funcional, psicológico e social. E é uma reação em cadeia, né? Uma coisa vai afetando a outra. Quando a doença crônica ela vem, aquela dor, a fadiga, a limitação de movimento, aí a pessoa deixa de trabalhar, começa a se isolar, não tem mais aquele ânimo para sair, passa a ser dependente de algumas pessoas, né? Devido à dor, à limitação, e vem em seguida, né, a sobrecarga psicológica, né? E vem a ansiedade, a baixa autoestima, e em alguns casos até a depressão da pessoa que está dependente ali daquele paciente já, do seu cuidador, que está dependente de outras pessoas, não está podendo fazer uma coisa, está com uma dor crônica ali incomodando ele, não sabe o que está fazendo, de, de, de doença, né? Não sabe o que está causando, às vezes está tratando, mas não tem, assim, uma noção das limitações do que vai causar para ele. Por isso, o cuidado ele deve ser biopsicossocial, né? A gente tem que ter uma escutativa
o vínculo e a empatia, né? Para fazer a parte dessa prescrição. É necessário que a gente entenda que o paciente não é um robô, ele sentimentos, ele está ali, né, com dor, ele vai atrás do tratamento que ele precisa, ele está com dor, ele quer ajuda, né? Às vezes ele quer ser ouvido também. E a gente precisa ter esse todo um cuidado. Não, o paciente chegou, passa o exercício e manda embora. O paciente chegou, passa aquele determinado, né, aquela determinada prescrição que você fez para ele ir embora. Não, não é assim que funciona, né? Os fatores de risco e prevenção. Né? Como você já deve ter visto aqui durante, né, essa palestra, muita gente já deve falar bastante aqui, os nossos palestrantes, que o sedentarismo, a alimentação inadequada, o consumo de álcool, tabagismo, estresse, eles são fatores modificáveis. A gente pode ajudar a modificar isso, orientando o paciente, dando conselhos, informando que tal coisa vai lhe fazer mal, que ele precisa parar e mudar de hábitos mesmo. Já fatores modificáveis são fatores relacionados à genética, história familiar, idade, tudo isso é modificado, né? E o que é o segredo, né? A fisioterapia entra aqui como isso, né? A gente foca no que pode ser mudado, né? Estratégias preventivas eficazes, atividades físicas regulares, acompanhamento nutricional, ações de educação e saúde, intervenções precoces por fisioterapeutas, o que é muito importante, né? Eu acho que a ação de educação na saúde é importante. O seu paciente ele precisa saber, detalhe por detalhe, o seu paciente precisa saber o que ele tem, como vai ser tratado, por que vai ser tratado, o que, que você vai usar naquilo, por que ele está usando aquilo, como vai ser evoluído. Tudo isso é importante ser feito. Né? Tudo isso é necessário. E chegar e dizer cada detalhe, explicar, o seu paciente ele necessita disso, né? Todo mundo precisa saber o porquê fazer alguma coisa. Você vai para algum lugar, você vai para o médico, você vai para o nutricionista, você quer saber o porquê está sendo passado aquilo, o porquê você vai tomar aquele medicamento, o porquê você vai fazer aquele exercício. Seu paciente também, ele necessita desse cuidado, ele necessita saber disso. E o papel da fisioterapia, né? E qual é o papel da fisioterapia nisso, né? O foco da fisioterapia, ele é no funcional. Reverter perdas de mobilidade, força de condicionamento físico. E isso é importante, né? Esse é o fundamental. A fisioterapia é isso. A gente precisa e a gente necessita, e a gente vai tentar reverter a perda de mobilidade. A gente vai tentar trazer força, condicionamento físico para esse paciente. Né? Uma atuação precoce é muito importante. Quanto mais cedo o paciente começar, mais cedo vai começar a ver as modificações do seu corpo. Ele vai começar a perceber a melhora. Mais cedo os resultados vão aparecendo, né? E a conduta baseada em evidência, que é o carro-chefe da fisioterapia, né? O que a gente faz, a gente estuda, e o que a gente procura conhecer e saber mais são sempre conduta baseada em evidências, assim como qualquer outro profissional da área da saúde, né? Protocolo de exercícios, testes funcionais, ferramentas para medir impacto de limitações, sempre tendo aí, gente, publicações, artigos, estudos de casos, estudos que foram como postos em práticas que foram aprovados, foram provados, foram publicados, coisas que realmente funcionam, né? A conduta baseada em evidências, ela é isso. É muito importante que você da área da saúde, eu da área da saúde, a gente esteja atualizando sobre isso. Sempre tem artigos novos, nos últimos 5 anos, estudos, às vezes aquela dúvida daquele paciente que você tem, e um artigo publicado, uma palestra, congressos como esse, onde profissionais passam meses, dias, fazendo pesquisa, afunilando assuntos importantes para chegar e entregar aqui numa palestra para vocês. Tudo isso também é informação, mas eu não consigo fazer uma pós, eu não consigo fazer um curso, eu não consigo pagar atualizações, né, que são caras. Congressos como esse são muito importantes porque eles te dão vários assuntos afunilados, importantes, e te dão literalmente o conteúdo, né? Eles te dão afunilado o conteúdo. Você tem que só absorver para você e pôr em prática, te dá mais, né? Artigos publicados você pode ler, é um meio de atualização também, né?
É uma integração de equipe multidisciplinar, fisioterapeuta como ela-chave entre diagnóstico, tratamento e manutenção. Ele é o único? Não, ele não é o único, né? Uma avaliação funcional detalhada é o carro-chefe, como diria, né, da fisioterapia. Uma avaliação da força, equilíbrio e resistência é o princípio de tudo, né? É a primícia de tudo. Uma avaliação bem feita vai determinar o seu tratamento, a sua evolução do seu paciente, tudo que você vai fazer com ele, né? É aí que o fisioterapeuta trabalha, é nessa parte que tem que ser muito detalhada e é muito importante. E o planejamento terapêutico vem em seguida da avaliação funcional detalhada, né? Individualizado. Um paciente, independente de 10 pacientes com a mesma doença, a mesma faixa etária de idade e o mesmo sexo, não significa que eles vão ter as mesmas reações, eles vão ter as mesmas evoluções aos tratamentos. Os mesmos tratamentos vão funcionar para todos, né? Cada pessoa sente uma dor diferente, cada pessoa tem fisiologia diferente, cada pessoa tem a sua rotina, o seu dia a dia, a sua alimentação, tudo. Dificilmente pode acontecer que sim, tu ter dois pacientes que a mesma doença, o mesmo tratamento funcione exatamente igual, melhora exatamente no mesmo tempo. Mas na maioria dos casos, 95% isso não vai acontecer. Então você precisa estar preparado para isso, você precisa ter atualizações para isso, você precisa ter novas abordagens, novos tratamentos. Às vezes até mesmo aquela pessoa já está cansada, veio de outras fisioterapias, outros tratamentos, já fez aqueles exercícios, já fez aquela parte de ambulatório, cinésico. Então, está cansado, não resolveu, não quer fazer a mesma coisa, acha chato. Então, você tem uma boa atualização e novas ideias, né? Que foram, claro, comprovadas, que foram feitas com outros profissionais, outros pacientes que deram certo, é muito importante, né? E essa visão do paciente para você sabendo que não vai ser a mesma receita de bolo que ele já fez com outros fisioterapeutas, né? Você vai ter um diferencial, você vai ter o que oferecer para ele. Uma prevenção de incapacidade e complicações secundárias também é um dos nossos focos e objetivos, né? Teve um estudo que eu trouxe para vocês aqui da American, o Colégio Americano de Medicina, né? Que eles fizeram as pesquisas e eles comprovaram. Gente, é uma receita de bolo que tu vai dizer assim, mas todo mundo faz isso, aquilo outro, gente, funciona, né? Exercício de força, resistência, equilíbrio, o básico bem feito, ele é muito importante para você avançar no intermédio e avançado. Técnicas como treinamento de marcha, escala para percepção, adaptação de rotina, a adaptação de rotina e orientações práticas da terapia de dia são muito importantes, porque o paciente ele não passa 24 horas do dia com você. Ele passa entre 50 e 1 hora, né? De a cada 7 dias da semana, ele passa 2 a 3 às vezes, dependendo do paciente. Ele só vai passar um dia com você, né? E só vai voltar na próxima semana. Então, ele passa mais tempo em casa, fazendo coisas que não deveria fazer, poderia não fazer e ele acaba fazendo, né? Acaba trabalhando na fisioterapia. Quando ele sai e volta no outro dia ou na outra semana, ele tá com mais dor do que ele saiu. Mas aí teve o quê? Uma marcha errada, um carregamento de peso, né? O sentar e o levantar errado. Algumas coisas que podem atrapalhar o tratamento todo, né? Da fisioterapia, todo o trabalho que você teve desde o início até ali. Então, sempre vai parecer que a fisioterapia não tá indo para frente, que ele não vê resultados, mas também tem muito do dia a dia que atrapalha, né? Da pessoa. E assim, gente, a fisioterapia, ela não é a cura, ela não vai curar ninguém, né? A fisioterapia, ela tenta devolver a funcionalidade do paciente e o nosso objetivo é entregar de volta no cotidiano. Às vezes o paciente vai chegar contigo e ele, Helena, meu objetivo é voltar a jogar futebol, porque é o que eu parei de fazer por causa da minha doença e sinto falta. E é o que me completa. E eu preciso disso, tá? Pode ser outro paciente, eu sou um atleta de arco e flecha, eu tenho artrite reumatoide, devido às articulações dói muito, não consigo mais puxar a corda porque é muito pesada, e eu tenho vontade de voltar a praticar esse esporte. E vários outros motivos que assim vai. Às vezes eles vão te procurar, ou procurar o fisioterapeuta com esse objetivo, né? O objetivo de voltar a fazer aquilo que ele gostava de fazer, ele teve que parar por causa da doença ou porque de limitações, por conta de dor,
e outras coisas. Às vezes, ele vai chegar só isso, né? E voltar, e meu objetivo, né, é conseguir levantar da cama e sentar da cama. Meu objetivo é conseguir sentar, levantar, conseguir ir no banheiro sozinha, conseguir ir na padaria sozinha, comprar minhas coisas sozinha. Eu não quero muito, eu só quero poder fazer isso. Às vezes vai chegar, em 80% dos casos dos nossos pacientes, é isso que eles querem, é isso que eles vão fazer, né? Vão chegar contigo e dizer isso que falta, é isso que eles querem, né? De volta, certo, cotidiano. Exemplos práticos, eu tenho alguns artigos científicos que eu pesquisei, né? Eu coloquei como referência lá no final, vocês vão ver da palestra, né? Eu peguei alguns assuntos enxutos e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tipo, a DPOC, né? O que ela melhora? A dispneia, a tolerância ao esforço, né? Já a diabetes tem um controle glicêmico e a prevenção de complicações. A doença de Parkinson, a fisioterapia melhora o equilíbrio, a mobilidade, a marcha, né? Em doenças de osteoartrite, a gente tem ajuda, né, do alívio da dor e a melhora funcional também desse paciente. No caso aqui, indo de um extremo ao outro, eu vou focar com fisioterapia respiratória, né? Nos artigos que eu trouxe, vocês vão ver lá no final as referências, vocês podem pesquisar depois, as indicações para DPOC, asma, fibrose pulmonar, né? Covid-19 longa. Nós temos a técnica, né? De drenagem postural, valve, expansão com incentivadores respiratórios. Nós temos treinamento muscular inspiratório, melhora da tolerância ao exercício, reabilitação pós-Covid, né, tem a melhora da fadiga, dispneia, capacidade funcional. Mas, assim, lembrando, né, cada paciente tem sua fisiologia, cada paciente vai responder de forma diferente a certo tipo de tratamento. Indo para a fisioterapia domiciliar, né, com base nas pesquisas, né, é o foco. Nós temos o conforto, a adesão e a imunização diferente da a internação hospitalar, diferente do paciente que está lá no hospital, né? Tem intervenções específicas para pacientes acamados com a mobilidade reduzida. Nós também temos uma redução, né? Esse trabalho na redução de internações hospitalares e custo-efetividade, tudo isso, né? A fisioterapia tem a favor ou contra né, a internação, né? No hospital, na fisioterapia hospitalar. O funcional na prescrição, né? De casa, hospital-casa, com continuidade de cuidado, tudo isso, né? A fisioterapia também tem uma boa ajuda nisso. Resultados esperados, com base nas pesquisas que eu fiz, os artigos que eu procurei, né? Que eu trouxe aqui para vocês, de todas essas doenças que eu estava citando aqui, eles tiveram, né? A comprovação de redução de hospitalizações e complicações, eles tiveram a melhor capacidade funcional e autonomia, melhora da capacidade funcional e a promoção de qualidade de vida, né? Da vida, mas de vida. Exercícios que melhoram força, reduzem a sarcopenia e aumentam a funcionalidade. Né? Os exercícios resistidos, né? Que melhoram a força, reduzem a sarcopenia e aumenta a funcionalidade. Tivemos exercícios aeróbicos, né? Que controlam a pressão arterial, a glicemia e reduzem a fadiga, né? Treinamentos de equilíbrio, coordenação para prevenir quedas e coordenação de prevenção, de prevenir quedas, especialmente em idosos, né? Nós temos uma adaptação do ambiente, educação de autonomia nas atividades, né? E essa adaptação toda ao ambiente. Tive uma abordagem multidisciplinar, né? Ainda com foco nos artigos que eu trouxe para vocês. Integração com médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, entre outros. É muito importante, como eu falei para vocês, ter todo esse olhar e cuidado de todos os membros da área da saúde, né? Que é necessário ter um nutricionista, psicólogo, o médico, o educador físico. Os pacientes, eles necessitam de uma abordagem multidisciplinar, né? Um cuidado centrado na pessoa e nos seus objetivos. Temos três conceitos muito importantes que eu gosto muito de falar, que é a o inter e o transprofissionalidade, né? O que seria o multi, o inter e o trans, para quem não conhece?
O multiprofissionalidade seria um profissional lado a lado, seria o que a gente está fazendo aqui nesse congresso hoje, vários profissionais falando de um único objetivo, as doenças crônicas não transmissíveis, mas com foco, né, cada um em sua área específica. A interprofissionalidade são profissionais juntos, mas conversando entre si. São todos os profissionais da área de saúde falando sobre as doenças crônicas não transmissíveis, envolvendo nossas áreas, porém, cada um em seu quadrado, né? Ainda, mas assim, interagindo entre outros. A transprofissionalidade seria juntos e criando algo novo, seria todos nós juntos, criando, pegando tudo que a gente conhece para criar uma palestra nova para vocês, né? Esse seria o conceito de transprofissionalidade. Promoção de qualidade de vida. A fisioterapia como um agente de empoderamento, né? O paciente ativo no seu processo de autocuidado, como eu falei para vocês. É muito importante que ele esteja ciente de tudo e que ele saiba cada coisa que esteja fazendo, cada detalhe, até mesmo para ele ajudar no tratamento, né? Evitar fazer certas coisas que possam piorar e agravar e atrasar, né, a melhora dele na fisioterapia, no seu tratamento. A educação em saúde reduz as remissões e melhora a admissão ao tratamento. Um paciente que sabe que ele não pode fazer certo esforço, sabe que não pode comer certo alimento, sabe que pode evitar certos lugares, pode ajudar tanto na melhora da fisioterapia quanto no bem-estar dele mesmo, né? Envolvimento da família e cuidadores é muito importante, porque ainda existe, ainda tem, né, alguns pacientes que sofrem certo preconceito por algumas doenças crônicas, por ser chamada devido a limitações de funcionalidade devido à dor, deixa de fazer certas coisas, alguns membros da família não entendem, algumas pessoas de fora, né, julgam, né, ainda tem esse certo preconceito, a pessoa sofre dentro de casa, sofre na rua, aí é uma coisa assim chata e complicada. E às vezes acaba atrasando, agravando o psicológico dessa pessoa, né? Ela não tá doente porque ela quer, ela não tem limitação física porque ela quer, ela não tá com dor porque ela não quer, ela não deixou de fazer certas coisas porque ela quer, ela tá com dor. E isso precisa ser explicado para as pessoas, mesmo que ela não veja, seja uma doença que não seja visível, a pessoa tá ali, dentro dela, ela tá sentindo, ela tá com dor, ela tem limitação, por mais que a pessoa de fora não esteja vendo, né? Inovação em tecnologia que vem avançando desde o Covid-19, né? Mas a gente tem tido muito a ajuda da realidade virtual na melhora da coordenação, motor e neuroplasticidade de alguns pacientes, principalmente de neuro. A apps de telereabilitação, como a gente tem visto, tem uns até que tem artigos publicados, né? Eu acho que eu não cheguei a colocar aqui. O aumento de adesão e monitoramento remoto por esses aplicativos, né? Os famosos relógios e sensores que ajudam na coleta de dados, né, em tempo real, que isso é muito bom, otimiza o seu tempo, otimiza também um monte de aparelhos que os pacientes precisam ter para ter toda essa coisa do dia a dia. E até mesmo para facilitar mesmo para você, né, o seu tratamento, o seu dia a dia, que às vezes a gente tem um, dois pacientes, mas às vezes a gente tem de 8 a 10, 15 pacientes de realidade de fisioterapia, de clínica, são 15 pacientes por cada rodada de sessão, né? Cada rodada de 6, de 6, de 10, de 10, de 8, de 8, o que é a nossa realidade na fisioterapia. Um ponto de partida, como eu falei para vocês, né? A fisioterapia é como um pilar estratégico na gestão de doenças clínicas. Ele é único? Não é único, não é isso que eu estou falando para vocês. Ele é um dos pilares nas estratégias das doenças crônicas, principalmente na fase inicial, quando de a fase precoce, quanto mais cedo, melhor os resultados. Potencializa a independência das hospitalizações e melhora a autoestima. Como eu falei para vocês, vocês viram aqui durante a minha palestra, isso é muito importante. Quanto mais cedo, quanto mais precoce, mais resultados a gente consegue obter, né? Potencializando a independência, reduzindo as hospitalizações e melhorar a autoestima de cada paciente. A gente, como profissional do futuro, a gente precisa dominar, né, as evidências científicas, a tecnologia e a empatia. É necessário que a gente também tenha assim, um pouco de senso de procurar, né, coisas que realmente funcionam, nada vem na nossa cabeça. Dificilmente, se tiver alguém, não sei se tem, não estou julgando, né, que a pessoa tira o tratamento, a prescrição da sua cabeça e funcione, pode ser que funcione, né, mas o seu paciente merece mais.
é uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem familiares, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que existe em si, ela sabe que existe, né? Ela tem consciência de tudo, ela merece, ela precisa, né, que você saiba o que você está fazendo, que tenha comprovação de que aquilo realmente vai fazer efeito. Que a pessoa vai gastar 15 dias da vida dela, do tempo dela, às vezes do dinheiro dela, às vezes não é o dinheiro dela, às vezes é o tempo dela com você, e você tá só ali recebendo seu dinheiro, ou você tá ali só porque você tá, não sei, né? Uma pessoa que faz isso, eu não sei. Mas o seu paciente merece mais. Invista na tecnologia, invista nas evidências científicas e tenha empatia em relação a isso, né? Eu não tenho dinheiro, como eu falei pra vocês, congressos como esses entregam muito conteúdo, né? E você pode ver de dentro da sua casa, você tem toda uma facilidade de acesso a esse congresso, né? Não tem toda uma dificuldade de você ter que gastar dinheiro para ir a tal lugar, né? Passar tantas horas e depois ter que voltar para sua casa. Não, você está no conforto da sua casa, no conforto de onde você está. Você obtém um conteúdo e consegue, né, otimizar o seu tempo. Artigos científicos publicados na internet, há de monte. Você pode pesquisar com base naquilo que você quer, evidências atualizadas e publicadas recentemente, né? Tratamentos que podem te ajudar a estar evoluindo aí com o seu paciente, né? Não necessariamente você precisa dar uma pós, que é importante sim, né? O que os nossos colegas da educação física sempre fazem. É sempre bom ter uma periodização, né? Dos seus exercícios, dos seus tratamentos, e em larga escala. É importante? É. Mas se você não tem isso, você é estudante de graduação, você está começando, você também tem outros meios. Você pode correr atrás. Um currículo cheio e bonito é bom para você ser contratado. Mas se você não souber o que fazer com o seu paciente, não souber o que fazer com isso, atualizações, coisas que realmente dê resultado, são 15 dias que a pessoa vai passar com você e ela vai pro próximo. Você não fez diferença nenhuma na vida dela. Entendeu? Você não diminuiu nem a dor. Às vezes o paciente entra com 10 de dor e sai com 10 de dor, leva de 10. Entra com 8 e sai com 8. Passou mais de 40 sessões de fisioterapia com você só fazendo choquinho. Ou fez 10 de choquinho, fez 10 de cinésio, voltou porque não melhorou nada, entendeu? Aí você pega uma nova rodada de 15 de sessões, faz a mesma coisa. Não vai adiantar. Não vai melhorar. Seu paciente não vai melhorar. Se você já passou uma primeira sessão de 15 dias de tratamento, você fez as coisas, não melhorou, você acha que vai melhorar fazendo a segunda vez? Você pode ser algo que o paciente esteja fazendo, pode ser algo que você não esteja fazendo também. Como eu falei para vocês, né? Aqui estão as referências que eu usei para fazer essa palestra, né? Alguns artigos publicados, como eu falei para vocês. E essa segunda parte, que é mais importante, que eu queria falar para vocês, que de todos os artigos que eu li, né? A gente faz uma pesquisa em base médica do Publimed, foi o que eu fiz para poder fazer essa palestra aqui para vocês. Foram 1.125 artigos publicados nos últimos 5 anos, né? Usando claras diretrizes de doenças crônicas não transmissíveis, qualidade de vida, saúde e fisioterapia, né? E eu escolhi, apesar de eu ter pegado um pouco de alguns outros artigos que eu acabei não colocando aqui, mas eu escolhi esses 14 para falar para vocês, mas eu acho esses quatro últimos, de 11 ao 14, é que eu gostaria de dar um ênfase muito importante para vocês aqui e falar um pouco, porque aqui, nesses artigos da literatura sobre a fisioterapia nas crônicas, elas falam que ela tem se expandido significadamente, né? Refletindo a importância de intervenções que visam não apenas na reabilitação funcional, mas também a promoção da qualidade de vida desse paciente. Essa revisão do primeiro artigo aqui, né, de 2020, se destaca que as intervenções de reabilitação domiciliar para indivíduos com a multimorbidade resultam em melhoras funcionais significativas, né? Os terapeutas de reabilitação são fundamentais nessa avaliação e intervenções, né, em, em áreas de alta eficácia e resultados funcionais, especialmente entre adultos mais velhos que enfrentam, né, essas dificuldades diárias. Essa pesquisa ela sublinha a relevância de profissionais qualificados em meio de ambientes comunitários específicos, tá? Onde essa estratégia de cuidados pode ser frequentemente realizada por outros. Esse segundo
né? Logo em seguida, que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Essa abordagem, né, de uma gestão sobre a fadiga, né? Um sintoma comum em condições crônicas que impacta diretamente na função física e a qualidade de vida, né? Essa revisão sistemática, ela enfatiza que, embora as condições crônicas não possam ser curadas, essa gestão eficaz dos sintomas, especialmente a fadiga, pode ser alcançada por meio de estratégias de autocuidado. A contribuição de terapeutas nesses artigos e profissionais, ela foi muito crucial nesse contexto, né? Pois eles apoiaram os pacientes na implementação das práticas de autogestão durante essa reabilitação. É um artigo muito bom, vocês vão gostar de ler se vocês forem ler. O 2, né, ele explora o papel da fisioterapia como manejo da dor crônica, né, reforçando que a fisioterapia ela é uma parte essencial de uma abordagem multidisciplinar, apesar dos avanços. Apesar desses avanços, né, existe uma perspectiva persistente de cura entre pacientes clínicos, o que pode levar a frustrações, como eu falei para vocês. Nesse artigo, né, os autores eles falam que muitos pacientes têm medo da fisioterapia e vocês já devem ter encontrado algum paciente assim também, né? O medo da fisioterapia, medo de avançar no ambulatório para a fisioterapia. Uma vez que as experiências anteriores podem ter exacerbado a dor, piorado a dor, que é muito comum. Não é nada muito raro de a gente ter um paciente chegar falando isso na clínica. Essa perspectiva ressalta a necessidade de uma comunicação bem clara né? E como eu falei para você, deixar tudo às claras com o seu paciente sobre o tratamento dele, sobre a doença dele, sobre os seus objetivos e onde você pode chegar, o que você pode alcançar. Né? Como eu falei, a fisioterapia ela não cura, ela reabilita e ela devolve a pessoa para o seu cotidiano. Não minta, não adianta mentir. Você vai mentir para você ganhar seu dinheirinho ali e o paciente não melhorar nada. Esse último, né, ele de 2023, ele tem umas estratégias que eles fizeram não farmacológicas, né, de manejo da dor e reumatologia, com foco na fisioterapia. A análise sistemática desse artigo, o último artigo que eu estou mostrando para vocês, ele revela que intervenções como terapia de reabilitação, terapia de exercícios e educação do paciente são fundamentais para a melhora da morbidade e resultados funcionais, né, em indivíduos com doenças crônicas reumáticas, as fisioterapeutas que eles desempenham um papel ativo em ajudar, né, esses pacientes. Eles alcançaram o nível máximo de função, promovendo a participação ativa da vida social e familiar. O que a gente tem falado aqui, né, foi feito, estudo e foi comprovado. Esses estudos juntos, em conjunto, né, que eu separei para Separei não, eu estou falando para vocês, os quatro últimos, eles evidenciam a importância da fisioterapia na reabilitação profissional, né, e na promoção de qualidade de vida, que é o tema da minha palestra para vocês. Com as doenças crônicas, destacando, né, tanto a necessidade de intervenções personalizadas, quanto a colaboração multidisciplinar e cuidado desses pacientes. Se vocês forem procurar, se vocês forem querer ler, é muito bom, vocês vão gostar. Eu gostei muito, né? E, tipo assim, foi o foco tema, né, da minha palestra para vocês. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra. Eu espero que vocês tenham gostado do congresso. E que vocês possam, né, tá pegando um pouco de tudo que a gente está falando aqui durante esses dias e leve para a vida de vocês, profissional e acadêmico também. Tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham tido um ótimo congresso e até uma próxima.